Olá, e sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Ana, sua narradora virtual. Hoje iremos contar sobre um herói, que sua história ficou desconhecida por 50 anos. Seu nome é Nicholas Winton, o homem que salvou 669 crianças da morte certa, nos campos de extermínios nazistas, antes da Segunda Guerra Mundial. Nicholas nasceu em Londres no ano de 1909, no seio de uma família judia alemã, que haviam se mudado para Londres 2 anos antes. Eles se converteram ao cristianismo como um esforço de integração, e mudaram seu sobrenome de Wertheim para Winton e batizaram Nicholas, seu filho, na Igreja Católica Anglicana. No ano de 1938, Nicholas Winton trabalhava como corretor na Bolsa de Valores de Londres, e planejava passar suas férias esquiando na Suíça. No entanto, ele recebeu um convite de seu amigo Martin Blake, que era funcionário da Comissão Britânica para Refugiados da Tchecoslováquia. Este, por sua vez, fez a seguinte sugestão ao amigo: "Venha comigo para a Tchecoslováquia. Quero mostrar-lhe algo." E Winton aceitou o convite, perguntando-se o que Blake poderia ter para lhe mostrar. Ao chegar na Tchecoslováquia, Winton entendeu o que o amigo queria dizer. Diante de seus olhos, milhares de refugiados desesperados, judeus, comunistas e dissidentes políticos tinham que deixar o país rapidamente por causa do Acordo de Munique, segundo o qual a Grã-Bretanha, França e Itália haviam concordado em retirar suas tropas do território tcheco e ceder à Alemanha uma parte deste território. Ao chegar na cidade, Nicholas se hospedou no Solbeck Hotel, na rua Wenceslas Square. E logo ele percebeu que os partidários britânicos estavam empenhados em resgatar intelectuais e judeus comunistas, enquanto isso, as crianças eram esquecidas, e não havia nenhum plano específico para o resgate delas. Nicholas então não perdeu tempo, ele criou sua própria organização, na qual só havia um funcionário, ele mesmo. Winton começou a planejar como seria o resgate, e criou então a operação, que ficaria conhecida como Kindertransport. Então, ele ficou 3 semanas em Praga, coletando fotos e informações de crianças que precisavam de ajuda. O boato do britânico da rua Wenceslas se espalhou, e logo uma quantidade grande de famílias apareceram, para colocar os nomes dos seus filhos na lista, que os salvariam dos horrores nazistas. Ao retornar à Grã-Bretanha, Winton teve que convencer o governo a permitir a entrada das crianças refugiadas e atender às condições impostas pelas autoridades. Winton conseguiu, através do apoio de organizações beneficentes e de organizações cristãs, encontrar pessoas interessadas em adotar os refugiados, assim como obter os recursos necessários para o transporte e para o depósito de 50 libras para cada criança exigido pelo governo britânico como garantia para pagamento de um bilhete para eventual retorno ao país de origem. A operação começa no início de 1939, e durante os 9 meses seguintes, 8 trens, com um total de 669 crianças, com etiquetas penduradas em seus pescoços, saem da Tchecoslováquia rumo à Holanda, e de lá enviadas à Inglaterra. O 9º trem, que deveria partir com um grupo de mais de 200 crianças, no dia 3 de setembro de 1939, nunca saiu da estação, pois a data coincidiu com a declaração de guerra do Reino Unido à Alemanha, e todos os meios de transportes foram bloqueados, e os que não conseguiram sair da Tchecoslováquia foram enviados aos campos de concentração, nos quais acabaram morrendo, como milhares de outros judeus durante o período de 1939 a 1945, e aquelas crianças nunca mais foram vistas. Enquanto isso, na estação de Liverpool, centenas e centenas de crianças desembarcavam, uma atrás da outra, e Nicholas estava lá para receber todas elas, que de lá já as enviavam para lares adotivos e abrigos, com a ajuda da sua mãe. Apesar do fim de seu esquema, em setembro de 1939, a trajetória de Winton na Segunda Guerra não acabou. Ele se juntou à Força Aérea Real, servindo como piloto pelos próximos anos. Ao final do conflito, se casou, teve filhos e continuou vivendo normalmente. Foi nessa fase que ele começou a trabalhar com causas relacionadas aos direitos humanos, com muitas instituições de caridade, incluindo organizações que fornecem lares para idosos. 2 das casas foram nomeadas com o seu nome.
O ato heróico de Nicholas Winton ficaria adormecido na história se não fosse por sua mulher. Em uma visita ao sótão de sua casa, em 1988, Greta encontrou alguns arquivos, como um álbum com fotos de crianças, telegramas, cartas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber do que se tratava tudo aquilo, descobriu que aqueles eram os registros de todas as crianças que seu marido ajudou a resgatar. E a partir dali, sua história passaria a ser conhecida pelo mundo. Desde quando sua história se tornou pública, Winton passou a receber diversas condecorações e homenagens. Uma delas, inclusive, foi entregue pela própria Elizabeth, rainha da Inglaterra, em uma cerimônia em seu palácio. Ele foi descrito como o Schindler do Reino Unido, em alusão ao renomeado dono de fábrica, Oskar Schindler, que salvou centenas de vidas durante a Segunda Guerra. Em uma dessas homenagens, Nicholas foi convidado para participar do programa That's Life, da BBC. Ele não sabia, mas a atração, naquele dia, contaria sua história de vida. A apresentadora começou a mostrar os arquivos de Winton, com os nomes das crianças que ele havia salvado, e leu o nome de uma, em específico, e disse a Winton que aquela criança era a mulher que estava sentada ao seu lado. Nesse momento a emoção tomou a todos, e Winton não segurou as lágrimas. Então a apresentadora falou novamente e disse: "Se alguém na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, por favor, fiquem de pé." E quão grande foi a surpresa quando quase toda a plateia ficou de pé. Aquelas pessoas estavam diante do homem que havia salvado as suas vidas. E depois de todo esse tempo, só havia uma palavra a ser dita para Winton: "Muito obrigado." Naquele momento, ele viu o seu legado. O herói que nunca se considerou como tal. Certa vez em uma entrevista, quando Nicholas tinha 96 anos, o repórter lhe perguntou o motivo de ele ter guardado o segredo desse feito, por todo esse tempo. E ele respondeu: "Eu não fiquei em silêncio, apenas eu não tinha o que dizer sobre o que fiz. Não me vejo como um herói. Para ser herói, alguém precisa fazer algo de perigoso. Eu não fiz. O que fiz foi algo que os outros achavam impossível, mas eu tinha de tentar, para saber se eu conseguiria ou não." Então o repórter perguntou: "Mas fazer algo que todos consideram impossível não é um ato heróico?" E ele respondeu: "Não é um ato heróico. Meu lema é: se algo é obviamente impossível, então deve haver uma maneira de fazer." Nicholas Winton faleceu em 1º de julho de 2015, aos 106 anos, enquanto descansava tranquilamente em sua cama. Obrigada por assistir. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, pois isso nos ajuda muito. E nós te esperamos aqui, no próximo vídeo.